Olá, investidores, tudo bem? Começando mais um Boletim em Foco, esse do mês de maio, onde de forma muito resumida eu apresento os principais highlights do mês de maio, referentes à política, à macroeconomia, notícias que foram relevantes dentro desse mês de maio. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo e ainda não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista da Aliar Investimentos e esse é o nosso Boletim em Foco. Vamos lá? Tradicionalmente, eu sempre falo que eu começo de fora para dentro, né? Trazendo as notícias do mundo internacional e depois vindo para o Brasil. Fui puxar da orelha e falar, Guilherme, começa com o Brasil, que geralmente você gasta um pouquinho mais de tempo no Brasil. Então hoje, estreando aí esse novo molde, eu vou falar de dentro para fora. Vou começar falando pelo Brasil e me pediram também para falar em highlights, aquilo que eu estou dizendo, porque às vezes as pessoas querem fazer aquele famoso voltar no vídeo e ver somente aquela notícia que não ficou tão clara. Então, já digo aí de primeira mão, espero o feedback de vocês e se essa forma ficou melhor para o entendimento de todos. Vamos lá, começando no Brasil e vamos começar aqui pelo menos pelas principais notícias que movimentaram, né? Acho que a principal notícia durante o mês de maio foi o escândalo do INSS. A gente teve algumas principais notícias, mas acho que o escândalo do INSS foi algo que de fato mexeu não somente com o bolso do brasileiro, mas também com a imagem, né? Com a ruptura de tudo aquilo que a gente viu. A operação da Polícia Federal, né, revelou fraudes bilionárias, que começou com 6 e podem ter chegado até 90 e mais, falam até mais de 200 bilhões em fraudes envolvendo o INSS. Mais uma vez aí o governo mexendo na aposentadoria do brasileiro, que já é tão difícil. Como se não fosse suficiente a gente ter que trabalhar 35, 40 anos para se aposentar ali, talvez com uma quantia que não vai fazer sentido na nossa vida. Ainda temos que arcar com essa fraude do INSS. E a gente sabe que no final quem vai pagar a conta é você e eu e todos nós aqui, mais uma vez. A gente teve também as notícias envolvendo a gripe aviária, não sei se vocês acompanharam ou não. A gente teve um surto de gripe aviária, principalmente na região sul do país, né? 18 fontes ali de venda, de comércio de aves estavam sob suspeita dessa gripe, serem polos dessa gripe aviária, foram rapidamente tocadas ali, e isso eu tenho que bater palma e dizer, né, a OMS e a Organização Mundial de Saúde, né, ela é muito rígida com isso, e também, né, a gente tem que bater palma por Ministério da Agricultura aqui do Brasil, que de forma muito rápida já tomou ali as medidas cabíveis. Óbvio, isso afeta um pouco, né, o comércio de aves, principalmente a exportação de aves para a União Europeia, ali para a Europa e para a China, que durante esse momento estoparam, né, deram uma paralisação nesse comércio, mas tudo tende a voltar. Por outro lado, também isso pode ajudar um pouco no bolso do brasileiro. A gente sabe que o custo dos alimentos tem pressionado a inflação cada vez mais e talvez esse stop de exportação de aves possa aumentar o consumo, né? Perdão, aumentar a demanda, né, de aves interna, ou seja, isso tende a baixar um pouco ali dos preços. Falando também de notícias, a gente teve também, né, isso não tem como a gente pular e dizer como principal highlight do mês, a questão das mudanças do IOF, né? Eu acho que isso impactou e tomou todo mundo de surpresa, uma vez que no mesmo dia que foram anunciados, se não me engano, numa quinta-feira, foi anunciada essas mudanças do IOF, nesse mesmo dia, na quinta-feira, na parte mais cedo da manhã, foi anunciado que o governo iria fazer algumas medidas para tentar conter os gastos públicos. Isso animou o mercado, que deu até, né, uma suspirada, os índices começaram a subir, mas no final do dia ali, depois das 18 horas, quando a notícia veio, o mercado já se estremeceu. E eu até convido você que está vendo essa parte eu falando das mudanças do IOF, assistir o nosso vídeo do Aliar Solutions, onde eu comentei um pouco mais a fundo sobre as mudanças do IOF e o que isso impacta ou o que isso traz para a gente de lição. Outra mudança que a gente teve também foi na questão da tributação do VGBL, né? O VGBL é utilizado ali por muitas pessoas como ali uma fonte de renda, um plano alternativo para geração de aposentadoria. Até então, antes dessa mudança, o que a gente tinha? Todo o aporte na Previdência, nesse modelo VGBL, qualquer valor ele não tinha nenhum acréscimo ou nenhuma alíquota. A partir de agora, todos os aportes em VGBL com valores superiores a 50 mil terão uma alíquota de 5%. Então, mais uma vez, é o governo criando ali impeditivos para que você faça fontes alternativas de renda para aposentadoria. A justificativa do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi que como o VGBL ele não tem a incidência de ITCMD e a alíquota dele pode ser regressiva, ou seja, ele pode começar de 35% chegando até 10%, esse fato de ele poder chegar em 10% e não ter o ITCMD torna ele um pouco dispareado com a realidade, por isso esse incremento de 5%. Falando agora sobre inflação e política monetária. A gente teve a divulgação do IPCA 15 no mês de maio, ele veio 0,36, abaixo do que a gente esperava, que era 0,43, mas esse 0,36 teve como fator de impulsionamento, novamente, alimentos e bebidas. Eu acho que os alimentos vêm aí, mês após mês, batendo recorde, tracionando a inflação para cima. O acumulado dos 12 meses já está em 5,40. Lembrando,
A gente tem uma meta de inflação de 3%, podendo chegar até 4,5%, e a gente já está em 5,40%, ou seja, já estamos fazendo um rooftop no teto da meta. O Copom também elevou, a gente teve o que a gente chama de super quarta, onde a gente tem divulgação de dados tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e o Copom elevou a Selic para 14,75 ao ano, sinalizando aí uma cautela e uma firmeza no que ele disse como de data dependent, ou seja, estou esperando os dados ocorrerem, principalmente os dados internacionais, para ver como essa mudança de política tende a pressionar essa alteração na taxa de juros. Dentro da nossa opinião e aquilo que a gente preza e pensa analisar, eu acredito que até essa mudança do EOF já sinaliza que não teremos novos aumentos de taxa de juros para os próximos reuniões do Copom. Falando de mercado de trabalho, o Brasil criou 257.528 vagas de empregos formais em abril. É um número maior, é o maior recorde que a gente teve no mês de abril desde 2020. Obviamente, 2020 a gente estava saindo ali, estava nas entranhas de um Covid, mas a gente teve um recorde aí de geração de emprego. Vamos lá, falando um pouco de cenário político, o governo revisou o PIB e isso talvez veio em linha com o que veio divulgado em algumas lives atrás. Se você acompanha a gente nos breakfasts às segunda-feiras, você ouviu falando, a revisão do PIB para esse ano ficou na casa de 2,4. Era uma revisão mais altista, né, do que a gente fala, ou seja, uma revisão de índice para cima. Há 4, 5 semanas atrás a gente falava de um PIB entre 2,1, 2,2. Obviamente, algumas casas falam em 2,4, 2,5. Agora a gente teve talvez uma revisão um pouco mais formal vindo aí do Banco Central com um PIB perto ali de 2,4. Vamos lá, falando agora dos Estados Unidos, começando sobre economia e política monetária. Eu acho que não tem como a gente não falar, né? A notícia é sempre a mais do mesmo lá nos Estados Unidos. A gente fala novamente do tarifaço aí, das trade war que o Trump está causando, né? A gente teve ao longo das últimas semanas do mês de maio o Trump colocando ali uma tarifa de 50% na União Europeia. Lembrando que a União Europeia é um grande parceiro bilateral, um grande parceiro comercial dos Estados Unidos nas transações. Em alguns momentos a União Europeia chegou até a alíquota zero para alguns tipos de produto. Com a nova taxação do Trump, ela teve ali a alíquota base, né, aquela base de 10%, e o Trump sinalizou que ele colocaria ali uma tarifa de 50%. Obviamente, 2, 3 dias depois ele já sinalizou que teria uma trégua, que ela não vai mais começar no dia 1/6, vai partir ali para o mês do dia 1/9, ou seja, aquele modus operandi do Trump. Eu taxo, faço um pouco de burburinho ali, espero ver como que vai ser a reação de quem eu estou taxando para a gente, assim, de fato, negociar. Outra notícia que tomou os holofotes, falando de Estados Unidos, foi o rebaixamento da nota, né, do rating. Para você que não está familiarizado com isso, rating é a qualidade do crédito que os Estados Unidos têm. Assim como uma empresa tem uma qualidade de crédito, se ela é saudável, se os balanços delas estão ok, se o endividamento e a geração de caixa dela está ok, um país também tem o seu rating. E os Estados Unidos perdeu a última agência, vamos dizer, que faltava, que é a Moody's, o rebaixamento do famoso AAA, que é aquele AAA, foi indo agora para um AA-. Outra coisa que a gente teve aí também, eu acho que essa é uma notícia envolvendo os Estados Unidos, é um ponto histórico e um ponto da história do mercado financeiro. A gente teve a aposentadoria aí de um dos mais célebres e um dos mais famosos investidores do mundo, a aposentadoria de Warren Buffett. Acho que isso não movimenta o mercado, mas fica aí pra gente com todo esse legado de ensinos que ele fez ao longo de quase 100 anos de história aí. Então, pro Warren Buffett agora, tenho certeza que ele vai descansar um pouco mais e vai talvez ficar um pouco mais fora dos holofotes. Falando ainda sobre política monetária nos Estados Unidos, como eu disse, a gente teve a super quarta, onde tem divulgação de dados tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e o Fed manteve ali a taxa de juros nos Estados Unidos entre 4,25 e 4,5. Lembrando que, diferente do Brasil, a taxa básica de juros dos Estados Unidos, ela circula, né? Ela fica ali entre o que a gente chama de range, que é uma banda entre 4,25 e 4,5. A justificativa do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central Americano, foi que todas essas incertezas com relação às taxas do Donald Trump ainda estão muito embrionárias, ainda está muito novo, e ele precisa observar mais algumas coisas para ver de fato se isso pode ser preciso de um ajuste ou não. A gente teve ao longo do mês de maio algumas declarações do Donald Trump, falamos sobre o Jeremy Powell, depois ele voltou atrás, disse que o Banco Central americano é independente, tem que tomar as melhores decisões, mas ele como presidente também não pode aceitar uma taxa de juros tão alta. Na verdade, ele fala um pouco, é aquele famoso bate e assopra, né? E o mercado fica muito temeroso uma vez que o Banco Central americano é independente, assim como é no Brasil, e o Banco Central, e principalmente ali Wall Street, não gosta quando estão tentando mexer ali na independência do Banco Central. Falando de mercado financeiro, o S&P, o Dow Jones e a Nasdaq, né, estiveram em alta, então foi uma temporada de balanços positivo, e a gente teve aí, ao longo dos últimos 45 dias, tempos muito bons aí de bonança nesses três índices de fechamento, que eu vou falar um pouco mais no final.
Cenário político, a gente fala aí das expectativas começam a se formar para eleições presidenciais em 2026. Isso já começa a ser antecipado aqui no Brasil, de como vai ser isso lá fora. E isso, embora seja uma notícia brasileira, isso também movimenta o mercado internacional, que já começa a ficar de olho de como vai ser a próxima sucessão de presidentes aqui no Brasil. Falando agora de China, vamos passando para o outro lado do globo. Né, os dados de desempenho ainda mostram uma desaceleração muito forte na China. A gente parece que China, a gente continua no mesmo episódio, na mesma temporada. O mercado imobiliário ainda muito penalizado, ainda, né, tendo que fazer um grande ajuste. O mercado bancário, que foi socorrido pelo governo, parece que começa a respirar, mas ainda tem uma desaceleração muito forte da economia. Somado a tudo isso, agora vem o tarifaço do Trump, ou seja, tudo isso causa ainda mais incerteza. E a imagem que a China está mostrando para a gente é, se ele quiser taxar a gente, tudo bem, pode taxar, a gente está preparado para trabalhar um pouco mais e fazer um pouco mais. A verdade é que essa volatilidade toda causa uma incerteza na economia. E incerteza na economia é o quê? Desaceleração. As pessoas ficam com medo de contrair dívidas de longo prazo, ficam com medo de fazer aquisições, por exemplo, de novas casas. Isso prejudica ainda mais o setor imobiliário, que hoje é responsável por quase 30%, 33% do PIB chinês. Um dado agora que eu quero trazer para vocês, e algumas pessoas, alguns investidores e clientes me cobram, Guilherme, faz um fechamento aí dos índices para a gente poder acompanhar. Então vamos lá, dessa vez eu estou trazendo os índices de fechamento para vocês. O Ibovespa fechou o mês em 138.533 pontos, uma alta de mais ou menos 1%. No ano ele tem uma performance acumulada de 15,53%. O dólar fechou o mês em 5,7180, 0,72 de alta, né? Então tirou ali um pouco do negativo que ele vinha correndo ao longo dos meses, mas ainda assim tem uma performance negativa ao longo desse ano, mas nos 12 meses uma performance positiva de 7%. O S&P 500, um dos principais índices dos Estados Unidos, onde compõe as 500 principais empresas, fechou em 5.903,67 pontos. No mês ele teve uma alta de 6%, nos 12 meses ele acumula uma alta de 10,6%. O Nasdaq fechou a 19.131 pontos, 9,9% positivo no mês e nos 12 meses 9,6% de performance acumulada. O Bitcoin, como eu sempre digo nas lives de segunda-feira, esse é 24/7, mas a última vez que eu vi, no último dia, no último segundo do mês ali, ele estava em mais ou menos $104.500, no mês, com uma performance positiva de 12%, nos 12 meses ele acumula uma performance positiva de mais ou menos 55%. E o VIX, que é o famoso índice de volatilidade, de novo, se você nos acompanha às segundas-feiras, sabe que eu sempre trago esse dado para você, fechou ali mais ou menos em 19,93. No mês ele teve ali uma performance negativa de 22%. E o que isso significa? Significa que a volatilidade do mundo, mesmo estressada, nesse mês ela deu uma acalmada. Nos 12 meses acumulados, a performance do VIX está negativa, mas é porque a gente começa a viver esse momento maior de volatilidade e estresse nesse índice, principalmente quando a gente fala de globo, na entrada do Trump. Lembrando que o Trump não fez ainda nem 180 dias, a gente está falando de 120, 140 dias de governo Trump. Fechado? Pessoal, se você está acompanhando a gente pela primeira vez, então eu vou te pedir, porque sempre puxa a minha orelha, curte, compartilha e mais importante do que isso, né, curtir e compartilhar. Deixa o seu feedback, se você é nosso cliente e está vendo esse vídeo, manda um feedback pro seu assessor, manda um feedback nas minhas redes, nas redes da LIA, dizendo o que você está achando desse conteúdo. Fechado? Até a próxima, até o fechamento do próximo mês. Tchau, tchau.